Fala pessoal, compartilhar com vocês aqui esse áudio que será o primeiro de muitos, assim espero. E a proposta é a seguinte: estarei compartilhando com vocês algumas reflexões, alguns insights, sobretudo com enfoque comportamental. Então, quero sempre estar batendo um papo com vocês, falando da minha experiência, falando dos meus estudos. Sempre foi algo que eu amei estudar, mesmo antes de estar no trading. E depois que eu estive no trading, a minha vivência no trading, a realidade é totalmente diferente, porque, como eu sempre digo, né, quem está aqui operando à frente da tela conhece um lado seu que nem sabia que existia. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre isso que nós vamos experienciar e trocar informações. Estarei compartilhando com vocês esses áudios aqui. Por isso o tópico normalmente tá podcast, mas é esse podcast informal, né? E eu espero que contribua bastante para que vocês possam, né, com essas reflexões irem evoluindo assim como eu fui. E além das reflexões, vou falar também sobre ferramentas que eu utilizo. Enfim, o intuito é contribuir com a formação de trader de cada um de vocês. E gostaria de falar sobre um tema que vem sendo bastante abordado no Instagram, né? Muita gente falando comigo sobre isso, que é o fator medo e as emoções que acabam atrapalhando a entrada nas operações, acaba atrapalhando você de ter melhores resultados. E muita gente associa esse medo ao cérebro reptiliano, né? Ou seja, tira a responsabilidade de suas vivências, querendo levar isso para algo que transcende ou precede todos os seres humanos, quando na verdade isso aí está muito mais relacionado, esse medo, a interpretações cognitivas que você foi desenvolvendo ao longo do percurso, tanto no mercado como fora dele. Então isso tem relação com as emoções primárias? Tem sim, total, né, que seriam as instintivas, mas isso não pode deixar de lado de forma nenhuma as tais das emoções secundárias, que são as emoções pensadas, aquelas emoções que a gente formula e vão sendo, né, construídas de acordo com os nossos pensamentos. Então, existe muito esse fator para que a gente tenha condições de colocar em prática onde? Na negociação. Então, as emoções na negociação, elas têm esse impacto. E a base dessas emoções e do efeito que elas causam nos nossos resultados no trading vem bem do sentido de eh, ganhar ou perder. E que emoção eu tenho desse fator ganhar ou perder? O que que isso desperta em mim? Quando você atinge o nível ideal, né, de performance, tanto quando você ganha como quando você perde, você vai procurar se portar da mesma forma, que é com indiferença. Obviamente que nem eu sou, nem nenhum de vocês aí acaba por ser um robô e vai ter emoção. Quando a gente faz aqueles resultados, né, extraordinários, vai ter emoção. O que que você precisa evitar? Que esses resultados extraordinários eles sejam contrário àquilo que você pensava, que é quando acontece ali um dia de fúria, entendeu? Você perde muito mais do que aquilo que o seu gerenciamento de risco ele tinha proposto. Então isso é fundamental para que você consiga controlar as suas emoções. E aí, para que esse controle ele venha, vai passar por uma série de caminhos. E um dos que eu considero fundamentais é exatamente o foco, né, na vantagem do seu operacional. Então você precisa ter um operacional que entrega resultado, né, e que você não vai ficar limitado ali a resultados de um curtíssimo prazo. Isso deixa a pessoa com muito medo, porque acontece o seguinte: às vezes a pessoa tem tanto trauma de perdas passadas, que quando começa a perder ali por 1 ou 2 dias ou 3 dias, já começa a vir aquele sentimento: se eu perder amanhã, se eu perder hoje de novo. E aí, o que que começa a falar no seu operacional? A sua emoção e não a sua técnica. Então, por isso que você não pode focar nesses resultados, né, imediatos. Você tem que focar no longo prazo. Só que você só vai confiar no longo prazo quando você tiver um operacional validado. Isso aí é fundamental para que o seu subconsciente confie naquilo que você está executando. Porque vem muitas crenças envolvendo, né? Tipo assim, você pode pensar: poxa, eu tenho a técnica muito bem desenvolvida aqui, porém, quando eu estou aqui à frente do gráfico, não consigo desenrolar. O que que acontece? Então, não limita isso ao seu conhecimento técnico, né? Tem também a questão da vivência e as experiências que você foi carregando ao longo desse caminho. E uma coisa que é fundamental para você ganhar confiança, né,
desse operacional para que o seu subconsciente entenda que ele é validado é você ter backtest, né. Aquele operacional ter funcionado para você e também para outras pessoas, se for um operacional, mais coletivo, né, mas tem gente, assim, todo mundo tem o operacional próprio. E aí, você precisa validar aquele operacional, né, porque: "Ah, eu acho que se o mercado fizer isso aqui, eu tenho que entrar". Poxa, seu achismo é com base em quê? Por mais que você queira operar dessa forma, a longo prazo isso vai ser cobrado, porque quando você entrar numa sequência ruim, você não tem as estatísticas, não tem as probabilidades para trabalharem a seu favor. O trading, ele acaba por ser um jogo matemático, por isso tanta gente fala que, eh, um bom gerenciamento de risco, ele salva o trader, né, independentemente da técnica que ele utilize, é utilizar a matemática a seu favor. Por isso eu só trabalho com risco retorno positivo, mais especificamente no mínimo ali com 3 vezes o risco, para pegar de alvo, certo? Então você tem que vivenciar isso aí e entender que as derrotas, né, as perdas, elas fazem parte de um processo que mais à frente você vai colher aí os resultados. Então é muito importante. Então, para que você consolide isso em sua mente, né, você não pode deixar de lado, o fator indiferença, né, bem entre aspas, entre essa palavra, das dos resultados que você colhe ali em curto prazo, sejam eles de vitória, sejam eles de derrota, de ganhos ou perdas, né. E também é importante você controlar, as emoções a cada trade. "Ah, Vale, mas tá falando aí que tem coisa que eu não vou controlar, que eu não posso colocar emoção". Mas você pode estar o tempo todo se policiando daquilo que você está fazendo no mercado, daquilo que você está fazendo à frente do gráfico, porque você percebe quando não é a técnica, você percebe quando não é uma tomada de decisão racional ou quando essa tomada de decisão ela começa a vir. Algumas coisas elas despertam gatilhos e vocês vão observar ao longo do tempo e a gente vai falar sobre isso ainda, certo? Que é você começar a ficar ansioso, eu vi um trader falar uma vez que quando você começa a rezar para o trade dar certo, é sinal que não tem mais a técnica envolvida. E aí rezar, ele falou rezar, que tem gente que reza mesmo, mas tem gente que fica ali fazendo promessa, tem gente que fica nervoso, tem gente que levanta, senta, enfim. Quando você vai perceber sempre os gatilhos que te despertam a tomar decisões emocionais, e a gente vai falar sobre isso bastante aqui. E que você escolha não atribuir valor aos ganhos e perdas, que você escolha, de forma racional, entender que isso faz parte do processo e que você, a longo prazo, vai ganhar muito mais que perder. Então esse aí é o nosso primeiro, né, entre aspas, podcast. Vai que vira um podcast de verdade, não é a propósito não, é uma proposta para o nosso Telegram. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí para fortalecer. Tamo junto e vamos para cima, viu.